Nós já vimos a promessa em Gênesis 3,15, já vimos a profecia em Isaías 9, já vimos a origem em Miqueias 5, e vimos que ele tem uma dupla origem, uma origem terrena, ele nasceu em Belém, e uma origem divina, ele é eterno, antes de tudo ele era. E uma coisa que eu esqueci de falar domingo sobre Belém, é que a cidade de onde vem Jesus, né, a sua origem terrena, Betlehem, a casa do pão, é isso que significa Belém, né? Betlehem, a casa do pão, e Jesus nasceu em Belém, por isso que ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o nosso alimento, ele é o nosso sustento diário. E agora nós vamos ver a família. Então, se a Bíblia apresenta uma promessa sobre o nascimento dele, uma profecia, uma origem, a Bíblia também apresenta a linhagem, a genealogia, de onde ele viria. Ele é humanamente descendente de quem? Então, o Evangelho de Mateus começa dessa forma: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E olha que interessante, a Bíblia começa, e por consequência, o Antigo Testamento começa com o Gênesis, com o início, e a raiz é a mesma. Então a primeira palavra lá, em hebraico, né, seria no princípio, Bereshit, no grego, enarque, no princípio, no início de tudo, começou a criação com ele. E aí o Novo Testamento, que vai falar propriamente dele, do nascimento dele, da linhagem dele, da família dele, começa também com a sua Gênesis, com a sua genealogia, de onde ele vem. E aí o Mateus está dizendo que ele vem de Davi e ele vem de Abraão. Só que de Jesus para Davi e de Davi para Abraão são muitas gerações. Então Mateus começa a estabelecer a genealogia, e isso é muito comum na cultura judaica, você estabelecer a genealogia, sobretudo na escritura, porque era como se fosse o cartório daquele tempo, é como se fosse a certidão de nascimento da pessoa, que fulano é filho do Beltrano, aí você pega a certidão do Beltrano, e ele é filho do Ciclano, que é filho, e aí você vai pelo documento de identidade de cada um, pela certidão de nascimento de cada pessoa, você pode montar a árvore genealógica daquela pessoa. Então naquele tempo, não tinha cartório, não tinha registro, não tinha certidão, não tinha identidade, RG, não tinha isso. Então como que a pessoa, quando ela nascia, e ela queria saber de quem ela era descendente, como que ela sabia? Então ela deveria buscar as genealogias. O livro das Crônicas é o livro da Bíblia que mais tem genealogia. Óbvio, por quê? Porque o livro das Crônicas foi escrito depois do exílio da Babilônia. O povo de Judá, depois da destruição do templo em Jerusalém, foi cativo para a Babilônia, já tinha ido antes em algumas viagens, mas definitivamente ali em 586 a.C., o templo é destruído, vai a última leva para ser cativo lá na Babilônia. E aí, 70 anos depois, eles começam a voltar, com Zorobabel, com Esdras, e 2 viagens com Neemias, e eles retornam para Jerusalém. O que é o livro das Crônicas? Por isso que o livro das Crônicas também começa em Gênesis.
porque é uma espécie de revisão, é uma espécie de revisitação da história daquele povo. Porque o povo, e às vezes a gente se esquece disso, aqueles meninos, porque só foram jovens, quando Nabucodonosor invadiu, as crianças morreram, os idosos morreram, porque se eles querem escravos, eles não vão levar criança não trabalha, não pega peso, nem idoso. Então idoso, criança, eles matavam e levavam os jovens. Vamos supor que o menino mais novo que foi, tinha 10 anos, 70 anos depois, quando começam as viagens de volta, esse menino que veio com 10, agora ele tem quanto? 80 anos, trabalhando como escravo, sem folga, sem férias, sem qualidade de vida, com 80 anos de idade. Se ele ainda está vivo, ele não aguenta fazer a viagem de volta, são mais de 1000 quilômetros, andando a pé, passando pelo deserto de Negueb, impossível voltar. Então aquela geração que veio, não voltou ninguém. O pessoal que está voltando da Babilônia são os filhos, e na sua grande maioria, os netos daqueles que foram. Então aquela turma que está vindo, o Zorobabel, o Esdras, o Neemias, e toda aquela turma, eles são netos dos caras que foram, porque já se passaram 70 anos. Então quando eles chegam em Jerusalém, eles estão pisando lá pela primeira vez, eles nunca foram lá, eles não conhecem nada, eles conhecem de ouvir falar, porque papai contava história, porque vovô contava história, e aí eles chegam lá, topam tudo destruído e precisam recomeçar. O Salmo 126 retrata exatamente esse período. Por isso que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles saíram da Babilônia e estão indo para Jerusalém. Nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo. Ai, aleluia, estamos livres. Entre as nações, porque eles foram viajando de volta, foi passando em vários povos. Entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, não é mesmo? Grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que nós estamos alegres. Restaura, Senhor. Eles chegam lá. Verso 4, nosso Deus, está tudo destruído, por isso que o pedido é esse, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. No meio do caminho eles passaram pelo Negueb, viram aquele fenômeno da tromba d'água que cai lá no monte e escorre pelo deserto em direção ao mar. Então poeticamente é como se o salmista estivesse dizendo, da mesma forma que o Senhor mandou aquela chuva toda de uma vez, o Senhor vai precisar mandar recursos todos de uma vez, porque está tudo destruído. Enquanto o povo está lá clamando pelo recurso, Deus está usando Ciro, rei da Pérsia, para patrocinar e enviar os recursos através de Neemias para acabar de reconstruir os muros. Zorobabel já está reconstruindo o templo, aí o povo vai para o campo, porque os campos também foram queimados. Por isso que o próximo verso é, aqueles que saem semeando, enquanto choram, ou que choram enquanto semeiam, voltarão com alegria, trazendo os seus feixes. Esse salmo retrata exatamente esse retorno, que estava tudo destruído, e agora, meu Deus, eles começam a chorar, então vamos plantar tudo do zero, porque está tudo destruído. É uma reconstrução do templo, dos muros, das casas e das plantações. Então o povo estava lá, e de repente o coração daquele povo começa a titubear, porque eles pensam, será que não era melhor mesmo eu ter ficado na Babilônia? Assim como o povo que saiu do Egito e agora se deparou com a realidade do deserto, fala, poxa vida, Moisés, por que você tirou a gente de lá? Lá pelo menos a gente tinha comida, aqui nem isso nós temos. Então o pessoal começou a pensar a mesma coisa, pelo menos eu tivesse ficado na Babilônia, lá pelo menos comida eu tinha, aqui eu ainda tenho que plantar, esperar brotar, esperar crescer, esperar frutificar para depois eu comer. Será que eu vou aguentar esperar? Eu vou morrer de fome. Então quando o povo começa a titubear naquela de, acho que nós fizemos besteira, vamos voltar para a Babilônia. Aí o Neemias manda ler a palavra de Deus na praça da cidade, Neemias capítulo 8, a lei é lida por inteiro, e o Esdras, que é o escritor de toda a trajetória, ele então escreve o livro das crônicas, e por isso que crônicas começa em Gênesis, porque ele está, para aquele povo que está ali pela primeira vez e não conhece a história daquele lugar, eles não sabem direito nem de onde eles vêm. Eu sou descendente de quem? Eu só conheci meu pai e meu avô,
mas essa turma dos meus parentes, tal de Abraão, de Isaac, de Jacó, que moraram aqui, que Deus deu essa terra para eles, eu não conheço ninguém. Então é por isso que nas crônicas tem fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, porque é uma maneira de mostrar para aquele povo de quem cada um era descendente, para que eles encarnassem aquela promessa, pisando naquela terra, dissessem: Deus deu para a minha tribo, Deus deu para o meu antepassado, Deus deu para os meus pais, então essa terra é minha, eu vou lutar por ela, eu vou fazer de tudo por ela, sobretudo eu vou obedecer a Deus, para que Ele me mantenha na promessa de permanecer aqui nessa terra. Então, o cronista vai escrevendo desde o Gênesis até o final do período pós-exílico, retratando toda a história de Israel, para ensinar para aqueles meninos, netos dos primeiros exilados, de onde eles vinham, descendentes de quem eles eram, e por que é que eles estavam ali, por que é que eles tinham que voltar para o templo. Aí Deus levanta os 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, o Ageu com a mensagem dizendo: vocês estão plantando, estão colhendo, e não estão fazendo o que Deus ordenou, não estão dizimando, não estão ofertando, não estão sustentando a casa, o templo de Deus, que o Zorobabel com tanto sacrifício reconstruiu. Então vocês estão ajuntando tudo num saco furado. A glória desta última casa, eu mencionei o 1,6, agora o 2,9. A glória desta última casa será maior que da primeira, não é segunda casa, é a última. Por 2 motivos: não é segunda porque ela não é a segunda, porque a de Salomão não é a primeira é a do deserto, de Moisés. Então não é a segunda porque, numericamente falando, é a terceira. E não é a segunda e é a última, porque depois daquele templo, não precisou mais de templo, porque depois do período pós-exílico, Jesus vem. E quando Jesus nasce, Ele inaugura um tempo em que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e agora não importa mais o lugar que adoramos, mas a intenção com que adoramos. Então Jesus inaugurou para nós um tempo em que não é necessário mais um templo construído por mãos humanas, porque nele vivemos, movemos e existimos, e nós podemos adorá-lo em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, e ele virá para habitar em nós. Por isso que aquele templo de Zorobabel, e depois foi reformado pelo político para dar uma moral com os judeus, o templo de Herodes, que era de pedra, era o último templo, porque aquele foi destruído no ano 70 pelo general Tito, nunca mais voltou a ser reconstruído. Por quê? Porque não precisa mais, agora ele habita em nós e a gente pode adorar em qualquer lugar. Então o Ageu fala: a glória desta última casa será maior que da primeira. Por quê? Porque aqui, nessa casa, que agora é simples, porque eles reformaram com doação da Pérsia. Então o tabernáculo era tudo que tinha de mais chique na época. O templo de Salomão era tudo que tinha de melhor na época. Agora o de Zorobabel é muito simples. Então é como se no templo de Salomão eles tinham, ar-condicionado, tratamento acústico, poltrona acolchoada, iluminação, som digital, tudo top. Aí agora o de Zorobabel é um chão de terra batido, uma telha de eternite, e senta no chão mesmo que está bom. Então é aquela ideia de que, poxa vida, papai me falava que o templo de Salomão era um negócio maravilhoso, vovô contou a história de quando Salomão consagrou o templo e Deus manifestou a sua glória, um negócio gigantesco, maravilhoso, e eu chego aqui, essa congregaçãozinha aí de material doado da Pérsia, eu não quero ir para o culto não, esse templo aí não presta. Então o que o Ageu está dizendo? A glória deste templo será maior do que o do outro. Por quê? Porque no outro as pessoas iam pela beleza, às vezes, e luxuosidade do templo, mas agora que não tem luxo, só vem quem realmente quer adorar, e Deus vai manifestar a sua glória maior agora, porque a glória de Deus é maior, não pelo tamanho do templo, mas quando o povo está realmente interessado em buscá-lo e adorá-lo. O Zacarias, 4:10, não desprezem os pequenos começos, ou seja, volta para o templo, gente.
tudo bem que é simples, tudo bem que é pequeno, tudo bem que é um novo começo, é um recomeço, mas não deixem de vir aqui adorar. Deus precisa fazer o que só Ele pode fazer, então nós devemos fazer o que nós podemos fazer, e nós devemos vir, porque Zorobabel tem na sua mão o plumo e tal, e ele vai profetizando sobre a revitalização do templo, e o Malaquias sempre tem que ter aquele que vai falar do sustento. Ele fala: tragam, gente, todo o dízimo na casa do tesouro. Então muita confusão há, porque não está lendo o negócio direito. Então traga todo o dízimo, não é traga dízimo, é todo. Por quê? Porque o povo estava dizimando, mas não estava dizimando todo. Trazia um pouquinho, mas não era o dízimo exatamente. Então o Malaquias está dizendo: vocês acham que vocês estão enganando nós? Vocês estão enganando a Deus. Vocês acham que vocês estão roubando da gente? Vocês estão roubando de Deus. Porque vocês estão dizendo que é dízimo, mas eu estou vendo a colheita de vocês, e o que vocês estão trazendo não corresponde à colheita que Deus está dando para vocês. Então é o seguinte, vocês abrem o olho, porque Deus pode acabar com essa colheita também. Então trazei todo o dízimo. O problema não era dizimar, o negócio era dizimar fielmente. Na casa do tesouro. Tesouro. Quem precisa do dinheiro é Deus, não é trazer a casa do Senhor. Quem precisa do dinheiro é o tesoureiro. Por isso trazei o dízimo à casa do tesouro. Nós precisamos manter esse negócio, e se vocês não trouxer, vai acabar. E se acabar, Deus não manifesta a sua glória. Se Deus não manifestar, a gente vai perder a terra de novo. É isso que vocês querem? Voltar para a Babilônia e ser escravo? Então o Ageu, o Zacarias e o Malaquias estão se juntando nessa tríplice exortação, para ver se o povo volta a obedecer a Deus, para Deus cumprir a promessa de que ali o povo permaneceria. Por que é que eu falei tudo isso? Para você entender que toda vez que Deus quer começar algo novo, Ele começa pela genealogia. Ele começa dando a linhagem. Então, vai começar o mundo. Como é que o mundo começou? Começou do início. Haja luz, houve luz, e teve um processo, e foi criado tudo que foi criado até o 6º dia. E o Adão e a Eva geraram filhos, que geraram. Aí o povo vai para o exílio. Quando o povo volta do exílio, é um novo começo, é um recomeço. Então agora precisa botar o nome de todo mundo de novo, para a gente saber quem é filho de quem. Aí Jesus vem para nascer. Então agora é um novo recomeço novamente. Vai inaugurar agora um tempo novo. Então, se vai inaugurar um tempo novo, deixa eu botar aqui uma genealogia, que é para o pessoal entender de onde está vindo essa pessoa que vai inaugurar um novo tempo que nós precisamos, e que foi profetizado e que foi prometido. Então, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos, 11. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, que gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Então, notem como que Mateus está marcando algumas coisas. São 14 gerações. E obviamente, se você for conferir lá nas crônicas, você vai ver que ele está pulando algumas gerações. Propositalmente, porque ele está focado naquilo que importa. E o que é que importa? Mostrar que Jesus é descendente de Davi, consequentemente, descendente de Abraão. Porque Mateus escreve o Evangelho na perspectiva de que chegou o nosso rei. Jesus é o rei que nós esperávamos. O Messias nasceu. E nós agora teremos o rei que
tanto esperávamos. Mas o nosso rei precisa ser descendente de Davi. Ele é. O nosso rei precisa nascer em Belém. Ele nasceu. Mas o nosso rei precisa ir para Galiléia. Ele vai para Galiléia. Então, Mateus vai mostrando no seu evangelho, com esse propósito, o tempo inteiro que Jesus é o Messias prometido, é o rei de Israel, é o descendente de Davi, é o rebento de Jessé, é o filho de Abraão, é aquele que haveria de vir, agora virá. Então, o Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias, Batseba. Salomão gerou Roboão, vacilão, que gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão Uzias. Aqui também está pulando algumas gerações. Uzias gerou Jotão, que gerou Acás, que gerou Ezequias, que gerou Manassés, que gerou Amon, que gerou Josias, o mais top, que gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Então você tem de Abraão até Davi 14 gerações, de Davi até o último do exílio da Babilônia, o Jeconias, 14 gerações. E aí há muita especulação do porquê 14. E duas coisas de toda a especulação que eu li, apenas duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o resultado de que 14 é 7 vezes 2. Você sabe que o número 7, na numerologia judaica, simboliza perfeição. Então é meio que a genealogia de Jesus, ela é duplamente perfeita. É 2 vezes 7. É 2 vezes perfeita. Você tem a perfeição e você tem a perfeição vezes 2. A perfeição 2.0. A perfeição ainda melhor. Mas tem como melhorar a perfeição? É como se Mateus estivesse dizendo, tem como melhorar a perfeição. E o nome dessa melhora é Jesus. Jesus é a perfeição melhorada. É a perfeição 2.0. Por quê? Porque ele é o perfeito humano, mas ele já era perfeito porque é divino. Lembra? Ele tem dupla origem. Ele tem dupla natureza. Agora ele tem dupla perfeição. Ele é perfeito porque é Deus, mas como homem também viveu de maneira perfeita. Segunda coisa que chamou a minha atenção, a tal da, como é que mesmo que eles chamam? A gente chama na poesia agora contemporânea de métrica. A medida das palavras, mas o judeu ele não faz só a questão da medida das palavras, ele mede também, para o judeu, nessa questão que eles tinham muita coisa com número, eles dão um número equivalente para cada consoante do alfabeto, e o alfabeto original só tinha consoante mesmo, as vogais foram acrescentadas pelos maçoretas bem mais tarde. Então, cada letra, eu acho que é grametria, eu não sei se esse é o termo, mas é como se fosse você trocar letras por números. Teve um pastor aí recentemente, que foi num podcast, e ele, oh meu Deus, como é que eu vou falar? Gematria, isso, obrigado Larissa, não é gametria, é gematria, é isso mesmo. Então, trocar letras por números, como se a gente fosse fazer no nosso alfabeto, né? O A vale 1, o B vale 2, o C vale 3, nananana. Então o M tem um valor, o A tem um valor, o N tem um valor, o U tem um valor. Então Manu fica o valor do M, mais o do A, mais o do N, mais o do U, tarará. Então assim, na gematria judaica, a letra Dalet, que transliterado é a letra D do nosso alfabeto, equivale a 4, ok? Então, tem a letra Vav,
que equivale a 6. E o nome Davi, porque o A e o I é consoante, foram os maçoretas que colocaram para ajudar a gente a ler um idioma consonantal. Como é que a gente lê? DVD, né? Sem letra, sem vogal. Então a gente... né? Uma coisa é uma sigla, outra coisa é uma palavra que só tem consoante. Então os maçoretas ajudaram, botaram os sinais vocálicos. Então esse A e esse I é uma ajuda para a gente ler. Mas o nome Davi, ele tem essas 3 letras: Dalet, Vav, Dalet. Então ficaria meio Dalevav, Dalevav, Dal, Davada, Davada, né? E aí chega no Davi. Por isso que em inglês fica David, né? Então, olha só, se o Dalet vale 4, o Re vale 6, aliás, o Vav, né? Não tem Re aqui não, mano. E o outro Dalet vale 4, então 4 mais 6, mais 4, 14. E eu ia falar do cara que foi no podcast, melhor nem falar, né? Mas o cara falou, isso é verdade, o que ele falou, tá certo. Ele falou que o Vav do alfabeto hebraico, na gematria, equivale ao número 6, tá certo. O Dalet é 4, então fica 14. As 3 letras que formam o nome Davi, então o número 14 é um número que pode simbolizar o nome Davi. Por isso, talvez, que a genealogia de Jesus pula algumas gerações para fechar em blocos de 14, porque ali simboliza Davi. O que é que Mateus está querendo? Que os judeus acreditem que ele é o descendente de Davi, ele é o Davi que haveria de voltar para reinar Israel, porque o período mais áureo de Israel foi no tempo de Davi. Por isso que na bandeira de Israel tem a estrela de Davi e não de Salomão ou de qualquer outro rei. Então é isso. Mas o que o cara falou no podcast... Oh, meu Deus. O cara falou o negócio certo, que o Vav é 6. Só que aí ele falou que na internet é www, né? Então seria Vav, Vav, Vav. Aí ele falou que a internet é a besta, 666. Estava indo tão bem, né? Pois é. Vamos voltar aqui para a Bíblia. Queridos, nós tiramos aqui algumas lições preciosas da linhagem, da família de Jesus. Então, a primeira lição muito preciosa que eu tiro aqui é que na lista, se você bem leu atenciosamente, você viu que nessa lista tem judeus, tem hebreus e tem gentios. Sim ou não? Abraão é hebreu, Isaac, Jacó, Judá, Pérez, Zera, Tamar, Esrom, Arão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Raabe. Raabe é judia. Raabe é judia? Ok, aí vai, Obed, Salomão, Urias, Roboão, bababá, bababá, bababá. Aí de repente entra, cadê a menina que entra aqui? Pulei? Ah, verdade, olha lá. Ó. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth era moabita. Então nós temos aqui, olha só que coisa impressionante. Na genealogia de Jesus, entra também os gentios. Você vai lá para o Gênesis, você não vê isso. Você vai para Crônicas, você não vê isso. Mas agora em Mateus você vê isso. Por quê? Porque Jesus não é rei só dos judeus, ele é rei de todos. Ele nasceu para reconectar não somente os judeus, mas para reconectar todos os que creem. Amém. Segunda coisa, tem aqui adúlteros, tem aqui infiéis, tem aqui desviado, tem aqui prostituta, tem aqui, sim ou não? O que é que isso significa? Que ele nasceu para reconectar
todos, inclusive os de moral duvidosa. Ah, mas aquela pessoa não presta. Jesus nasceu para reconectar ela também. Ah, mas aquela pessoa não tem jeito, olha a situação que se encontra, olha só onde é que ele está, olha as coisas que ele faz, olha as coisas que ele fala. Jesus nasceu para reconectar ele também, não importa o erro, o pecado, a distância, não importa nada. Na genealogia dele já tem pessoas de moral duvidosa para mostrar para nós que ele veio para salvar a todos, principalmente os doentes. Então, a genealogia de Jesus muda o padrão de todas as outras. Muda porque inclui gentios. E ele veio para reconectar todos. Muda porque inclui gente de moral duvidosa. E isso é para mostrar que ele veio para reconectar todos. E entram mulheres. Entram mulheres, e nas outras genealogias só entram os homens. Isso é para mostrar que ele não veio para salvar somente um gênero, ele não veio para valorizar só uma parte da humanidade, ele quer salvar todos. Mulheres, vocês são parte da humanidade? Então Jesus veio para reconectar vocês, para oportunizar vocês, para usar vocês, para abençoar vocês, para dar dons para vocês, para que vocês também pudessem edificar a igreja dele. Amém? É isso que nós aprendemos com a família de Jesus. Na família de Jesus, cabe judeu e cabe gentio. Na família de Jesus, cabe crente e cabe incrédulo. Na família de Jesus, cabe gente boa e cabe gente ruim também. E na família de Jesus, cabe todas as pessoas. Homens e mulheres, pretos e brancos, senhores e escravos. Não importa de onde viemos, o que fazemos, onde moramos, não importa nada. Ele veio para reconectar todos.